mais um trabalho na Casa do Caminho Santana. A nossa casa funciona todos os dias com as palestras e passes, e nós temos no segundo sábado de cada mês a distribuição de cestas básicas para as famílias cadastradas. 350, são 60 famílias, um total de 350 pessoas, mais ou menos. E quem puder e quiser trazer algum item de cesta básica, seria alimento não perecível: leite em pó, café, arroz, feijão, sal, açúcar, óleo, para compor a cesta básica. E a cada 15 dias, aos sábados, nós temos palestras das 17 às 18 horas. E após a palestra, a cada 15 dias, nós saímos para a distribuição de lanches e sucos para as pessoas que ficam aqui nas redondezas, aqui na Cruzeiro do Sul, debaixo dos viadutos. Então isso está sendo feito esse serviço. Temos algumas datas aqui para relembrar, as datas espíritas. Em 1º de maio de 1880, nasce em Sacramento, Minas Gerais, Eurípides Barçanufo, um grande mestre do Espiritismo. E dia 5 de maio de 1927 nasceu em Feira de Santana, Bahia, o mestre Divaldo Pereira Franco. Quem o vê pensa que ele tem pouca idade, mas você já está com 81 para 82 anos já. 82, ele já fez 82. E quem quiser acompanhar, nós estamos online. Quem quiser acompanhar nossas palestras é www.casadocaminhosantana.com.br. Está ao vivo. E também quem quiser rever as palestras, é só abrir o site e procurar as datas e rever os sites. Bom, agora vamos nos concentrar e unir. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, por tudo de bom que pudemos fazer, pelas oportunidades, infinitas oportunidades que Deus nos tem dado e sempre dá. Então, mais uma vez agradecemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixeis cair em tentação, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Na palestra de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, o título: Façamos Nossa Luz. Com a palavra, Miguel, faça a luz. Bom, boa noite a todos, mais uma vez, e graças a Deus, aqui estamos para nós estudarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus e assim procurarmos adquirir conhecimento. Com esse conhecimento se faz a nossa luz. E através da luz nós evoluímos espiritualmente, nós caminhamos e marchamos evolutivamente. O tema de hoje, como o nosso dirigente já disse, é Façamos Nossa Luz. Esse é o título do capítulo 180 do livro Caminho, Verdade e Vida. Esse livro, psicografado por Francisco Cândido Xavier e de autoria do Espírito Emmanuel, faz parte de uma coleção de estudos evangélicos que até nós sabemos, até pessoas de outras religiões têm estudado esses livros, porque eles são um compêndio muito interessante sobre o Evangelho de Jesus, e há também ali o estudo das passagens das cartas do discípulo Paulo de Tarso, e muitas outras passagens que são estudadas nesse livro. Nessa coleção, Caminho, Verdade e Vida, segundo é Pão Nosso, terceiro é Vinha de Luz e o último é Fonte Viva. No último livro tem lá o ementário de todas as passagens, a relação de todas as passagens evangélicas que são estudadas nos 4 livros. Então, é um estudo muito importante, porque o Evangelho fala direto para a nossa alma. A passagem evangélica, que é o tema do estudo de Emmanuel, é a passagem que consta no
Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 16. E versa assim: Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E é interessante, porque depois nós percebemos que existe uma luz. Mas só que a luz a que o mestre se refere aqui, ela é espiritual. Emmanuel, muito propriamente, coloca as questões do mundo em que nós vivemos. Ante a glória dos mundos evoluídos, né, das esferas sublimes que povoam o universo, quer dizer, mundos muito mais evoluídos do que a Terra, né, o estreito campo de manifestação do espírito humano, porque nós estamos encarnados, e neste corpo nosso espírito está limitado, né? É um estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária, é limitado ao nosso círculo de ação. Se isso fosse somente o problema de limitação, né, nada teríamos a lamentar. Mas o problema não é este. A casa pequena e humilde, segundo Emmanuel, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia que cada um de nós sente no dia a dia de nosso plano procede de sombra. É o que ele diz aqui. É a nossa sombra. E essa dualidade está no nosso estágio evolutivo. Nós criamos a nossa própria sombra. Nós criamos a angústia. Nós criamos a nossa infelicidade. Ou a nossa felicidade. Depende de cada um de nós. A escuridão, segundo Emmanuel, e ele fala de escuridão espiritual, né, invade os nossos caminhos em todas as direções. Onde quer que estejamos, no nosso lar, na rua, caminhando, né, no nosso ambiente de trabalho. Contudo, Emmanuel diz, qual a origem das trevas? Trevas, no sentido espiritual, nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Antes de acontecer uma guerra onde milhões morreram, existiu a sombra numa mente. Essa mente projetou essa sombra. E essa sombra cresceu de tal forma que gerou uma guerra, onde pessoas que muitas vezes inocentes não tinham que padecer e padeceram por culpa simplesmente da nossa ignorância espiritual. Muito bem. Aí, Emmanuel vai partir para que resplandeça a vossa luz. Assim é necessário que nós acendamos nossa luz. E nós vamos comentar como nós vamos acender nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. E nós não falamos aqui de qualquer outra libertação, a não ser a libertação da nossa ignorância espiritual. A gente pode pensar que você vai se libertar do corpo. Não é isso. Nós podemos viver em luz, mesmo habitando um corpo físico. Não há necessidade de nós vivermos em sombra. É uma questão de opção. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos. Olha o que Emmanuel está dizendo. Não podemos ser vistos pelos mensageiros divinos que nos auxiliam. Muito bem. E que nos ajudam em nome do Altíssimo. E nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Quer ver? Chega uma pessoa que está em depressão, triste, chorando perto de você. Você, ao invés de levar palavras positivas, você começa a chorar e entra em depressão junto com ela. Você ajudou alguém? Não. Você, pelo contrário, você dobrou o problema. Você fez os não, você gerou mais sombra. Então, é muito cuidado. O que ele está dizendo aqui, sem isso, não auxiliaremos ninguém. É indispensável organizar o santuário interior. O que ele fala é o santuário interior. E nós aqui, espíritas, sempre batemos. Renovação, reformulação,
reforma, o que vocês queiram chamar. Mas é íntima, é dentro de nós que tem que acontecer isso. Muito bem. Agora, realmente, Emmanuel diz que é possível que nós marchemos valendo-nos de luzes alheias. Mas nós vamos estar em constante ameaça de queda. Ou seja, se nós não realizarmos em nós a nossa própria luz, ela em si extinguirá a sombra em nós, as trevas da nossa ignorância espiritual. E ela nos trará a luz da sabedoria espiritual. Ela iluminará o nosso espírito. Sem isso não adianta, nós não avançamos. Tudo bem. Ele diz que é importante e fundamental da redenção, porque todos nós somos almas em redenção. Importante é que não sejam só palavras escritas, faladas ou ouvidas. Que as palavras encontrem a ressonância dentro do seu coração, que toque seu coração, para que você se esclareça, você entenda. É isso que ele diz aqui. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Não adianta. É muito fácil escrever coisas bonitas, poesias floridas, mas não passarão de belas palavras. Entendam, palavras voam ao vento. Para sempre somente os sentimentos. Se elas não forem carregadas de amor, de sentimento, de bondade, de compreensão, até nossas palavras serão sombra. Nossa necessidade básica é de luz própria. Para isso necessitamos do esclarecimento íntimo, da autoeducação e da conversão substancial do eu no reino de Deus. Ou seja, a construção do reino de Deus dentro de cada um de nós. E muita gente fala, nossa, mas é tão difícil. Não é. Sabe por quê? Quando nós dissemos que é difícil, nós estamos erguendo um muro intransponível. Não é? Se outros irmãos nossos já conseguiram, mas ele era um santo. Não, ele se tornou, ele já foi uma pessoa com a dualidade de sombra e luz como nós somos hoje. Né? Mas ele caminhou, ele evoluiu. Aí nós temos pequenos detalhes. Esforço, boa vontade, perseverança no bem. Sem isso, ninguém avança. Não adianta. Ninguém pode carregar você na evolução. Você será ajudado, abençoado, iluminado pelos outros, mas a sua própria luz, você é que tem que acender dentro do seu coração. Não adianta nós tentarmos nos iludir. Muito bem. É interessante que muita gente imagina, eu não consigo fazer nada, eu não posso fazer nada. Como que eu vou acender minha luz? Vou acender uma vela, vou acender a lâmpada. Não é assim. O que nós precisamos entender é que quando se trata de luz espiritual, o que vale é o bem. Mas o bem, todas as vezes que nós nos encontramos nessa questão de estudo, nós vamos cair sempre naquilo que os nossos irmãos espíritos disseram para nós. Caridade pode ser realizada em pensamentos, em sentimentos, em palavras e em ações. E é muito importante que nós tenhamos em mente que o seu bom pensamento irradia e cria na atmosfera à nossa volta. Do mesmo modo, ele está gerando luz na sua atmosfera e gerando luz dentro de você. Então, cada gesto de bondade,
cada palavra que procura buscar o equilíbrio do semelhante, que procura trazer o equilíbrio nas situações, né? Cada gota de alegria que nós derramamos para o semelhante vale muito. Entendeu? É muito importante que nós tenhamos em mente que é preciso equilíbrio. É difícil para algumas pessoas? Não é difícil, é que nós criamos essa dificuldade. Porque o mundo, mas eu procuro fazer o bem, mas os outros não. Todo mundo quer me prejudicar. Não importa. Você está acendendo a sua luz. E muitas vezes você está num lar com a dificuldade. Há irmãos em sombra. E você foi destacado naquele lar para justamente levar a luz. Para ser a luz. Para pelo menos exemplificar que há uma possibilidade de existir luz espiritual no coração humano e que essa luz toque o coração do seu irmão que está ali. Né? É muito interessante, né? E nós entendemos que o olhar compreensivo de uma mãe, mesmo que o filho seja o mais vil criminoso, ela sempre vai irradiar luz e amor para o filho. Muito embora nós não possamos e não tenhamos essa condição de ter o olhar compreensivo e amoroso de uma mãe, nós podemos sim olhar o semelhante como um irmão. Não olhar o outro como um estranho. E muitas vezes, no centro espírita, isso aí é facílimo. Né? Nós nos olhamos aqui, sorrimos e tal. Mas e lá fora? Será que nós nos olhamos como irmãos? Ou será que nós olhamos e nem nos conhecemos? E aquele orador lá, vou fugir. Né? Então, olha, gente, é muito importante que nós tenhamos coerência na nossa atitude no dia a dia. Mas a nossa atitude não pode ser renitente, dizer, não, eu não vou fazer. Nós aqui dissemos muitas vezes que, gravem isso novamente, o impossível é o que nunca foi tentado. É exatamente assim que funciona. Não existe impossível, a não ser aquilo que não foi tentado. No dia que aquilo for tentado, vai deixar de ser impossível, vai se tornar possível. Nós não podemos acreditar que nós não conseguimos reformular, nos modificar. Tudo é transformação, tudo é renovação, tudo exemplifica a renovação. A própria natureza nos dá exemplos de renovação. Por que nós não conseguimos? Porque nós não tentamos efetivamente. Se nós tentarmos nos melhorar, nós vamos começar a gerar a própria luz dentro de nós. E que luz é essa? É a luz do amor. O amor em pensamentos, em sentimentos, em palavras e ações. Esse amor irradia a luz. Sem nós criarmos a nossa própria luz, nós gerarmos dentro de nós, através do amor, nós não conseguiremos avançar nada. E ficaremos sujeitos, segundo Emmanuel está dizendo aqui, a angústias, a sofrimentos, a todo tipo de reação que é resultado da nossa própria sombra. Portanto, quando nós olhamos o semelhante, nós podemos dizer, eis aí minha oportunidade de fazer o bem. Até se for uma oportunidade de calar, que nós consigamos calar, mas irradiando um bom pensamento. Porque a caridade muitas vezes se reveste da forma de silêncio. De não reagir da mesma violência com que nos tentam agredir. Por quê? Porque nós aí nos colocaremos em outro patamar vibratório. Nós, estudando a Bíblia, nós vamos encontrar no Antigo Testamento presente uma lei que se chamava olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, quando chegou, falou, vocês têm ouvido falar de olho por olho, dente por dente, mas não é assim. Jesus revogou totalmente isso. E nós achamos, esse cara foi lá e abusou daquelas mulheres.
E nós imaginamos que ele vai ter que reencarnar mulher e ser abusado por vários homens. E não é assim. A justiça divina não opera dessa forma. O desrespeito às nossas irmãs, ele irá reencarnar na próxima reencarnação, com certeza, como mulher, para aprender a respeitar, a olhar a mulher com muito mais valor como um ser humano. Do mesmo modo, as pessoas que costumam manipular os outros, que costumam criar situações de treva, e é interessante que isso é tão fácil, né? Isso é tão fácil, é simples. Começa a pensar se ele me fizer isso, eu vou fazer isso. Se ela me fizer isso. Se ela me disser isso, eu vou dizer isso. Começa a criar sombra. Todas as nossas sombras são geradas hipoteticamente, ou seja, numa hipótese que não vai além da nossa imaginação. É interessante como nós gostamos de pegar a bola de neve, que está pequenininha lá no alto da montanha, e fazer ela rolar para virar uma avalanche, e essa avalanche acaba destruindo. Todo crime começa antes no pensamento do homem. Todo erro nosso começa antes no nosso pensamento. E no nosso sentimento, em nosso coração. Então é preciso tomar muito cuidado quando nós estamos alimentando a nossa sombra, que nós mesmos criamos para nós, que ela ofusca a nossa própria essência, que é luz. Na tua essência, você é luz e amor. Mas a sombra criou um nevoeiro em volta dessa luz e amor em teu coração, que você acaba realmente só alimentando a sombra. Não é interessante? Eu não sei se vocês assistiram o filme Os Desbravadores. Aliás, nós assistimos o filme, pegamos uma frase pequena. Realmente, às vezes tem filmes que são ridículos. Ridículo esse filme. Sempre nós aproveitamos alguma frase. Existe um momento, não vou contar o filme, né? Mas uma frase do filme eu vou contar. Né? Existem 2 lobos brigando dentro do coração do homem. Um é bom, o outro é mau. Isso foi dito pela sabedoria dos índios americanos. Né? E aí o outro pergunta, e qual vence? Aquele que você alimentar mais. Existe luz e sombra que nós criamos. A luz, que nós fazemos despertar e gerar e crescer e iluminar o nosso caminho, trazendo assim a contrapartida da felicidade. E existe a sombra. Qual delas você quer alimentar mais? É aquela que vai refletir o seu mundo íntimo. Olha, é importante a gente dizer isso. Chico Xavier, existe um livro chamado Evangelho de Chico Xavier. Na realidade, foi escrito pelo Bacelli. Na realidade, não foi o médium Carlos Bacelli que escreveu. Durante muito tempo, ele acompanhou o Chico Xavier. Chico dizia uma coisa, ele com uma agendinha, um caderninho anotava. É interessante esse livro porque há passagens da vida do Chico, onde ele estão reproduzidas nesse livro. Uma delas, ele diz, o Chico conta, que Emmanuel disse que os espíritos bons se ocupam das pessoas que estão praticando a caridade. Quando Emmanuel diz aqui que sem radiação brilhante não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, não é verdade? Ele está aqui dizendo a verdade, porque nós realmente, como podemos nos aproximar de um espírito bom, ou ele possa se aproximar de nós, se nós não damos campo, se nós nos envolvemos num nevoeiro de sombra? Aliás, nós nos escondemos atrás de uma sombra. Não é verdade? Como nós podemos ser percebidos pelo plano espiritual? Olha, não é importante o quanto você faz, mas aquilo que você faz, faça bem. Olha que beleza quando você irradia um bom pensamento. Não é verdade? Um simples bom pensamento. Um pensamento de paz. Imagine, feche os olhos, quando nós fizermos as vibrações, feche os olhos e pense só em paz. Você vai entender a grandeza desse momento.
aqui na nossa casa espírita, os irmãos mensageiros divinos estão se aproximando de nós, porque nós conseguimos aqui, nesse exato momento, sintonizar a luz. Mas será que quando nós deixarmos, atravessarmos, passarmos por aquela porta, lá fora, será que nós vamos conseguir manter isso? É isso que nós precisamos fazer. Manter. E a conquista da nossa luz, ela é individual. Ninguém vai chegar e te dar de presente. Tome a luz. Não existe nada no mundo que possa privilegiar uns a não ser a própria luz. É por isso que nós dissemos que somos todos semelhantes. Cada um de nós tem a própria luz e está no estágio evolutivo que se encontra. Há possibilidade, nós vamos entrar na sala de passe e receber luz dos mentores espirituais. Mas se essa luz não for multiplicada pela nossa prática do bem, ela fatalmente vai se tornar sombra. Nós vamos transformar essa luz em sombra. Todo mundo quer ser feliz. Mas nós temos que entender que a felicidade, ela parte principalmente da nossa conduta moral, espiritual, prática contínua do bem. Sem isso, nós não encontraremos a felicidade. Nós não precisamos esperar chegar no plano espiritual, vou ser feliz quando chegar no mundo espiritual. Emmanuel diz, o nosso problema não é de espaço, embora estejamos encarnados. A manifestação do espírito está limitada, muitas vezes, por conta de nós estarmos num corpo físico. Nós estamos limitados a um corpo físico. Mas é para tomarmos consciência de nós mesmos, para podermos irradiar, expandir a nossa luz. Essa é a função da reencarnação primeira, né? Mas aí nós vamos gerando sombra, tanta sombra, que aí nós vamos tendo que reencarnar reparando. A reparação é a oportunidade de redenção do espírito. Aquele parente difícil que está do nosso lado, em nossa existência, né, que nós até fugimos dele, realmente aquele parente difícil é a oportunidade de nós suplantarmos tudo aquilo que está dentro de nós que é sombra. Porque ele é a oportunidade de nós exercitarmos perdão, compreensão, compaixão. Né? Dalai Lama, num livro de sabedoria, escreveu assim. Olha que interessante. Nós temos que orar e agradecer a Deus pelo nosso inimigo, porque deles aprendemos a exercitar a compaixão. Então, é verdade isso. Aqueles que nós consideramos inimigos, muitas vezes, são pessoas que discordam da nossa maneira de ser e pensar. É importante que nós acreditemos que nós temos que respeitar a liberdade do outro. Respeitar a liberdade do semelhante. Parar de criar isso. Eu quero que meu filho seja médico. Eu quero que meu filho seja advogado. Eu quero que meu filho seja engenheiro. Eu quero que meu filho seja professor. Parar de querer dominar, controlar as pessoas. De não deixar as pessoas terem a liberdade. Para depois nós não conseguimos que o nosso filho seja um bom médico, nem médico. E aí geramos frustração e sombra para nós. Quer dizer, nós caminhamos no mundo querendo controlar os outros e não conseguimos controlar, muitas vezes, a maior geradora de sombra na nossa existência, que é a língua. A língua é uma das maiores geradoras de sombra em nossa existência. Porque a língua é a materialização da sombra dos nossos pensamentos e sentimentos em relação ao semelhante. É a tal da fofoca. Né? E isso, interessante do ponto de vista que nós olhamos,
Que a mídia, bom, já disse aqui que as revistas que mais vendem são as revistas de fofoca. Nas bancas de jornais, se você fazer uma pesquisa, você vai ver que as revistas de fofoca são as que mais vendem. E fazem coleções, hein? O pessoal que trabalha com reciclagem agradece, porque depois de um tempo vai para eles. Mas nós imaginamos quanto tempo nós perdemos abrindo um livro e lendo uma página do Evangelho. Por que nós precisamos saber da fofoca semanal de pessoas que muitas vezes, às vezes a vida nem nos interessa, se nós, ao invés disso, cuidássemos... Não, e a mídia televisiva também aumenta em muito as coisas, né? E eles costumam bater muito em cima da sombra, né? Aliás, a mídia, quantas notícias boas você assiste, ou vê, ou lê? E quantas notícias ruins você assiste, ouve, ou lê? Não é verdade? Por isso é preciso que em nosso coração nós começamos a acreditar que podemos, e aí vem a vontade, e essa vontade é muito importante. Pelo esforço nós procuremos ousar e ter a coragem de dizer não à sombra em nós e de buscarmos praticar o bem e manter a luz e iluminarmos-nos cada vez mais. É preciso que nós façamos isso para construir o reino de Deus dentro de nós, para encontrar a felicidade que nós procuramos e não encontramos. E é importante a gente dizer que há pessoas que passam 30, 40, 50 anos dentro do centro espírita e não encontram a felicidade, porque elas não aceitam mudar uma vírgula do que são. E se tudo na vida é evolução, mudança, transformação, nós estamos em constante mudança e transformação. As células do seu corpo são totalmente trocadas depois de um certo período. Porque nós não podemos modificarmos-nos, nós não podemos melhorarmos espiritualmente. Nós podemos sim, nós podemos encontrar essa felicidade que nós buscamos. Aqui no Evangelho está o caminho. O caminho está iluminado? Está. Mas eu não vou poder caminhar com essa luz que estão me iluminando. Eu vou ter que criar a minha luz. E essa luz é que vai me levar de encontro à luz da felicidade. Somente erguendo o nosso coração a paz com os nossos semelhantes, a harmonia com os nossos semelhantes, educarmos-nos, autoeducarmos-nos através dos bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras e boas atitudes, só assim nós encontraremos realmente a luz despertará em nós para que não mais haja motivo ou oportunidade de queda, que é o que Emmanuel disse. Se nós caminharmos com a luz alheia, nós vamos estar sempre em constante perigo de queda, porque o desequilíbrio nosso vai ficar sempre por um fio. Procuremos exercitar coisas como paciência, como bondade, olhar com bondade o nosso semelhante, né? Ter mais compreensão com o nosso semelhante, amar mais, como Jesus nos ensinou, amar fraternalmente os nossos semelhantes, olhar as pessoas não como um inimigo ou como um perigo, mas como um irmão. Tudo é questão de vivência, de prática. Nós começamos a fazer exercício e treinamos, por exemplo, artes marciais. Dali a pouco nós estamos dando pirueta, correndo, agindo rápido, fazendo de tudo, porque nós nos esforçamos e nos empenhamos em aprender aquela arte marcial. Porque nós não podemos fazer isso com o nosso espírito. Tudo é questão
de exercício, vivência. Pratiquemos o bem para que nós encontremos aquela felicidade que todos nós procuramos. Porque de repente nós olhamos dentro de nós, mas onde eu cheguei? A lugar nenhum. Por quê? Porque o trabalho interior, ele é sempre aquele que vai sendo deixado de lado. Nós fazemos de tudo. Cooperamos nas festas beneficentes, né? Às vezes entregamos cestas básicas, fazemos algo, damos roupas usadas, mas olha dentro de você. Enche de amor e coloca junto com aquilo que você está entregando materialmente, esse amor irradia do seu espírito para qualquer objeto material. Aí sim nós estamos fazendo luz e gerando luz. É muito importante, quando nós falamos isso, quando nós olhamos o olhar das crianças, bem assim, e fitamos as crianças, aquele olhar brilhante, de gratidão por ter recebido algum brinquedo no Natal, ou alguma coisa que ela queria tanto, uma bola para se divertir. Olha que interessante. Muito importante quando nós olhamos e vemos pequenas coisas que nós não damos atenção e que elas têm grande valor para o nosso aprendizado espiritual, e nós deixamos de lado tudo isso que é o mais importante, que é o momento de luz. Largamos isso de lado e nos preocupamos mais em dar ouvidos a fofoca, a futrica, coisas que não merecem comentário, né? Muito mais, nós dizemos que a vida está péssima. Isso se torna uma mania, um vício, um hábito muito ruim. Se você diz que a sua vida está ruim e insiste em falar isso, olha o que você está gerando: sombra e dificuldade na sua existência. Principalmente quando nós falamos de prosperidade, Jesus dizia: buscai o reino dos céus e todas as outras coisas virão por acréscimo. E nós não fazemos isso, nós não buscamos o reino dos céus. Dentro de nós erguer o reino dos céus para buscar as outras coisas. Nós queremos vida confortável, né? Dinheiro à vontade para gastar, né? Não é verdade? Nós queremos viver só naquilo que é bom, no bem bom, e nós esquecemos de que o mais importante é termos em nós o reino dos céus. Nós podemos não ter todas as coisas materiais, ser privados de todas as coisas materiais, mas o mais importante é a felicidade interior, aquela felicidade que ninguém vai te roubar nunca e que o tempo não vai te tirar, que é a felicidade espiritual oriunda da luz espiritual, que nós podemos erguer e transformar este planeta num plano de regeneração. Ninguém está reencarnado à toa aqui. Nós todos temos essa missão de mudar a relação humana na Terra. Nós podemos mudar a nossa volta, transformar esse planeta num mundo de provas e expiações, num mundo de regeneração, que nós vamos sair de um mundo e transformar, evoluir o nosso planeta através da nossa própria boa vontade e do nosso esforço. Comece assim, comece olhando a si mesmo quando fechar os olhos com amor. Aceite-se tal qual é, com todos os defeitos, com a sombra que você gerou, com a luz. E olhe o seu lado luz e alimente esse seu lado luz fazendo bem. A partir daí você vai conseguir. Você vai vencer a si mesmo e encontrar a sua própria luz, e essa luz vai se irradiar e iluminar o seu caminho para a ascensão espiritual. Muita paz a todos. Bom, agora chegou o momento das perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta ou questão, por favor. Ô, Miguel, para nós, para o Espiritismo, né, a salvação está na prática do bem.
se resume nisso aí, né? Agora, tem muita gente que tem as palavras de salvação. Como interpretar isso? Bom, muita gente procura, através de fórmulas mágicas, achar que realmente consegue transformar, porque na realidade é assim. Todo mundo queria ter alguém que, quero que eu chegue lá e alguém me dá e me salvou, alguém que te salva, né? E muita gente só encontra na fé a razão para a salvação. Muito bem. O verbo tem poder, como nós dissemos, nossas palavras, elas têm poder, né? Agora, uma coisa é a pretensão e outra coisa é a condição espiritual. Uma coisa é eu dizer, só eu estou salvo, o resto está todo mundo condenado. Isso não é bom. Mas é preciso que nós tenhamos a humildade de entender que, sem esforço íntimo, não há palavra mágica. Não há uma fórmula mágica. Não existe um talismã que eu te dê que, olha, isso aqui vai te dar um poder que você quer. Poder de chegar até o céu. Não existe isso. As pessoas se iludem. Obviamente que uma mudança mental pode te ajudar a melhorar. Ou seja, eu sou aquilo que eu acredito. Quer dizer, eu sou aquilo que eu acredito. Mas, embora eu possa acreditar, está enganado. Porque luz espiritual é só com exercício da fraternidade e do amor. Aqueles que encontram no Evangelho, nossos irmãos, inclusive evangélicos, procuram praticar o bem. Muitas vezes, quando nós saímos aqui, e vamos distribuir pães aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, nós temos lanches aos sábados, a cada 15 dias, sempre encontramos alguns irmãos evangélicos também levando uma refeição. Então nós podemos entender que essa questão de dizer que só a palavra vai resolver ou vai salvar alguém, porque um pastor ele pode ter até um magnetismo espiritual, uma luz espiritual, né, e utilizá-la para curar alguém. Mas ele curou o corpo. A alma, cada um vai ter que curar. A nossa cura interior, a nossa iluminação interior, não existe quem possa te dar de presente. É nós que temos que construir esse tesouro. Amealhar esse tesouro. O verbo, a palavra, muitas vezes, ela carrega um magnetismo. Nós sabemos disso. Muitas vezes, em reuniões de doutrinação, há espíritos que estão falando. O doutrinador, ele está acompanhado do mentor, o mentor está vibrando magneticamente. Então, muitas vezes, a palavra intuída do doutrinador tem um magnetismo que vai submeter o espírito ali ao grupo, né? É interessante a gente falar isso, porque nós entendemos que simplesmente palavras boas, obviamente, têm origem divina, vieram inspiradas aos homens em todas as épocas. Emmanuel traz uma interpretação, as palavras de Emmanuel têm lucidez, têm bom senso, nos convidam à lógica, não é verdade? Mas se eu disser e você acreditar que está salvo, simplesmente por ter uma palavra, é a mesma coisa que o indivíduo que faz a vida toda, comete crimes, chegando no fim da existência, você está salvo, se arrepende que você está salvo. Não, o arrependimento é o primeiro passo para você abrir seu coração, para começar a tirar a sombra de todos os seus erros do passado. A próxima reencarnação é reparação. Obviamente Deus não quer que nenhum de nós passemos passemos sofrimento, angústias. Mas vamos entender uma coisa: toda vez que eu prejudico o meu semelhante, olha só, é a Deus que eu estou fazendo. Entenda isso.
Quando nós vamos estudando, nós vamos entendendo, essa luz espiritual vai ampliando. Quando eu te prejudico, eu estou prejudicando, eu estou atentando contra o próprio Deus. Porque o meu semelhante também tem Deus dentro dele. Jesus, por isso, disse, toda vez, em relação às crianças, toda vez que fizerem qualquer coisa a esses pequeninos, a essas crianças, é a mim que estareis fazendo. É a mim que o fazeis. Ou seja, toda vez que você faz o bem ao semelhante, você está sintonizando Deus em você. E toda vez que você pratica qualquer ato que seja errado ao seu semelhante, é a Deus que você está fazendo. Por isso que nós temos que olhar o outro como um irmão nosso, como um igual a nós. Mesmo que seja o mais vil criminoso. E nós não podemos responder de acordo com a ignorância moral e espiritual dele. Ou seja, querer pena de morte, porque ele não vai reparar. E nós espíritas temos um motivo ainda maior. Um obsessor revoltado no plano espiritual é pior, porque ele aí não tem o corpo e ele pode se esconder em qualquer lugar, né? Não é verdade? É pior um obsessor no plano espiritual do que um espírito aqui. Obviamente ele vai ser preso, ele vai arcar com a parte material, mas ali vai ter um momento de refletir em todos os erros dele. Nunca queira para ninguém o mal. É isso que é importante. A palavra, ela teve origem no seu pensamento e no seu sentimento. É a raiz da palavra. E é nela, é no nosso pensamento, nos nossos sentimentos que nós devemos trabalhar. Para que nós possamos vencer a todas as nossas dificuldades e encontrar a nossa luz e ela iluminar o nosso caminho. Eu tenho uma pergunta para você, Miguel. Então, como você diz da palavra, ela pode ser comparada com uma pedra que uma vez atirada faz o estrago. A palavra, uma vez proferida, não tem como se fazer os reparos. Pois é. Ela vem, é como uma flecha atirada, a palavra volta, falada. Mas ela feriu ou ela ergueu o seu semelhante? Entenda que a responsabilidade é sua. Se a palavra for boa, ela ergueu o seu semelhante. Ela ajudou o semelhante. Então essa é a palavra que nós devemos cultivar, né, em nossa boca, e não nos deixarmos envolver por falácias, por fofocas, né? Muito ruim isso. Se você soubesse o tanto de ruim que gera, eu acho que a pessoa que está falando, que está participando de uma roda de fofoca, eu duvido que ela não perceba uma sensação de mal-estar, mas parece que não para. Parece uma coisa, né, que vai tomando conta de você e dá um mal-estar. Então, às vezes, olha, só de me aproximar e ver que estão falando mal de alguém, eu já começo a me sentir mal, já começo a não querer me aproximar, não querer alimentar nada ali. Né? É, porque acaba te envolvendo, né? É. Quais são as companhias espirituais que estão do lado? Ah, com certeza. Cada um é atraído por meio, né, que ele se identifica. Né? É. Então, automaticamente, essa criatura vai estar muito bem, mal assessorada espiritualmente. Né? Enquanto ela está usando a sua inteligência para o mal, porque está se expressando de maneira negativa. Uma das coisas que eu acho mais importante é que, se nós nos apercebêssemos mais de que toda vez que nós estamos falando do semelhante, nós estamos relevando a nossa oportunidade de nos melhorarmos, né? Ao menos isso, de nos renovarmos intimamente, porque nós estamos falando do outro, não estamos analisando e nem praticando o bem, nós estamos sempre, né? Quando nós estamos falando do mal, né? Quando estamos também elogiando em excesso, também não é bom. O que nós temos que fazer é procurar sempre o melhor. Toda a palavra, ela teve origem no nosso pensamento, no nosso sentimento. É esse aí que nós temos, nesse campo que nós temos que trabalhar. E é subjetivo, porque está dentro de nós. Né? Antes de atingir o mundo físico, nós geramos dentro de nós essa sombra que pode criar, como a bolinha de neve, uma avalanche. Você vê o caso daquela obra, o Jacó, eu voltei, quando ele estava trabalhando no plano espiritual,
aquele pessoal todo, aqueles obsessores, aquelas pessoas que ele já havia encontrado no mundo, que ele havia doutrinado. Ele trabalhou muitos anos, né, no trabalho. E ele via os outros espíritos, que ele acreditava que fosse como eles, mas ele via aquela luz naqueles espíritos, porque veio bem acalhada. E ele não conseguia ver a aura dele iluminada como aquele lá. Você lembra dessa passagem? Irmão Jacó. Foi quase que no final da obra é que ele consegue trazer aquela luz para dentro dele. Então ele se sentiu feliz quando o Bittencourt Sampaio chegou até ele, né? Conversou com ele. Nossa, é uma coisa maravilhosa. Então aí vai dizer muito bem nesse desdobramento da obra, para chegar onde nós estamos conversando a respeito desse tema. Eu só queria finalizar o seguinte: a vida nossa passa. Se nós demos oportunidade e nos melhoramos ou não, ela passa com o tempo. Uma vez chegando no plano espiritual, aí sim é a grande questão. A nossa própria consciência vai nos trazer a condição de juízes de nós mesmos, e aí sim, ou nós vamos encontrar a alegria de ter vencido toda a nossa sombra, ou a vergonha de ter que nos preparar para uma nova reencarnação e aí reparar tudo aquilo. Obviamente que isso é um ciclo que uma hora nós vamos ter por fim, né? Através da nossa vontade e no esforço. Mas nós só arrecadaremos sofrimento se alimentarmos a nossa sombra. Portanto, alimente a tua luz. Dentro de você existe essa luz, é só você alimentar através do bom pensamento, do bom sentimento, das boas palavras e boas ações. Não precisa esvaziar o bolso para fazer o bem, não há necessidade. Os tempos hoje não são de sacrifício. Não há sacrifício. Não tem que se sacrificar. Não tem que se privar de nada. Apenas aprenda que amar é compartilhar. Sempre. E o amor é interessante que quanto mais você compartilha, mais ele multiplica. E quanto mais ele multiplica, mais luz ele acende no seu coração. Muita paz a todos. Bom, agora chegou o momento de fecharmos os nossos olhos físicos e doarmos amor, doarmos caridade e bem ao próximo, começando por essas pessoas que se encontram nas ruas, que não têm onde viver, onde morar, não têm lar, crianças, jovens, adultos, pessoas de idade, pessoas, senhoras grávidas que ficam pelas ruas. Vamos orar por essas pessoas, pedir muito amor e esperança, e que a luz de Deus acenda no coração delas uma esperança de dias melhores. Vamos pedir também pelas aquelas crianças órfãos que vivem nos orfanatos à espera de uma adoção, para encontrar um lar, ter uma família, para ter a felicidade tão esperada, tão almejada. E pelos nossos velhinhos também, que a família, depois de uma certa idade, faz como se fosse um objeto descartável, coloca numa casa de repouso e lá esquece e nunca mais aparece para visitar. E essas pessoas também são seres humanos, são filhos de Deus e também precisam da nossa compaixão, da nossa caridade, do nosso amor. Que eles possam ter a felicidade de ter a companhia dos seus familiares enquanto estiverem neste plano. Vamos orar também pelas pessoas que se encontram nos hospitais, nos pronto-socorros, nos leitos de dor, de sofrimento, passando por momentos difíceis no percurso de sua vida. Vamos pedir também por essas pessoas, homens e mulheres e jovens que cometeram crimes e que estão nas penitenciárias, nas casas de detenção, nas delegacias, estão cumprindo pena, vão cumprir pena, que brote no coração dessas pessoas uma fagulha do arrependimento e do amor de Deus para com elas, porque Jesus não quer a morte do pecador, e sim que ele se arrependa e volte para o seio das famílias.
Vamos pedir muito amor para essas pessoas, para todos os governantes do nosso planeta, para que cessem as guerras no Oriente Médio, no Afeganistão, agora na Coreia do Norte, ameaçando o mundo com essas bombas, explosão de bombas atômicas e foguetes intercontinentais. Que eles pensem nos semelhantes, nas pessoas, nas crianças, nos inocentes, que nada tem a ver com isso, com essa sede de poder e de poderio. Que haja uma fagulha de amor, de compreensão, de caridade dentro do coração dessas pessoas, e que os governantes pensem antes de agir, pensem muito antes de agir para com seus cidadãos, pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Que seus governantes pensem mais no nosso povo e menos em si mesmo. Eles possam ver que ainda há muita fome, muito analfabetismo, muita miséria dentro do nosso país. Vamos pedir também pelos nossos lares, pelos nossos familiares, filhos e filhas, nossos parentes, e finalmente por nós mesmos, que nos dá força, que Deus nos dê força, alegria e vontade de viver, e para continuar a nossa obra de amor e de caridade, para que haja no coração das pessoas a harmonia, o amor, a verdade e a justiça, que isso prevaleça em todos nós, que assim seja, graças a Deus.